Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou Mayara Borghetti, idealizadora deste conteúdo, dos conteúdos nas outras mídias. Como sempre, a Lunática, Lunati Castro. Gente, vem cá falar de lua cheia? Vamos falar um pouquinho de lua cheia? Lua cheia em Escorpião, desta lunação. Tudo muito intenso no céu. Toda lua cheia é um ponto ápice de uma lunação. É um ponto ápice de uma intensidade, né? De um ciclo. É o momento em que a senhora do destino, que é como a gente chama a lua no astrologuês, tece suas maiores considerações. É quando ela coloca a luz sobre todas as dinâmicas mais intensas e emocionais. E desta vez, ela faz um grande posicionamento no signo de Escorpião. Lunação de Touro, lua cheia em Escorpião. Escorpião é um lugar que dá queda à lua. Ou seja, é um signo que não deixa os temas lunares muito confortáveis. Escorpião é um signo regido por Marte, o deus da guerra. Então, quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando basicamente de veneno, de defesa, de ataque, de estratégia. A lua, essa grande mãe, a regente dos afetos, das necessidades, da fertilidade, quando está em Escorpião, ela é muito fértil, mas também é fértil de sensações e de emoções tão intensas que dão a sensação de que a gente pode se afogar nisso, se afogar nessa intensidade. É por isso que uma lua cheia em Escorpião é uma lua muito propícia pra gente trabalhar as emoções mais profundas, o lodo emocional, sabe? Aquilo que precisa mesmo dessa intensidade para que a gente tenha coragem de mexer ali. Estão preparados? Estão preparados? Vamos ver o que o tarot traz pra gente nessa lua cheia? Mas antes disso, pera. Não esquece de se inscrever. Se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, de um conteúdo estratégico e voltado para reflexão e autoconhecimento. Não esquece mesmo de comentar, conta a sua história aqui, porque vai ser um prazer imenso poder lê-la, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o oráculo dos orixás, pra gente entender um pouquinho qual orixá está comandando esta jornada. Eu vou tirar 3 dessa vez pra gente entender. Enquanto eu embaralho aqui, gente, não esquece, aqui nos cards eu vou deixar as leituras que já saíram dessa previsão, da previsão de lua cheia, ou do mês de maio. Que interessante. Temos aqui, ó, o fogo, a terra e os baianos. Gente, baianos são mensageiros dentro da Umbanda. O que isso quer dizer, né? São entidades que trabalham num tipo de energia. São entidades que trabalham numa frequência. A frequência dessa terra, a frequência dos baianos mesmo, né? Aqui ele traz amor e alegria. A energia positiva é a que abre as portas para o amor e para a alegria na sua vida. Não seja preguiçoso, enfrente seus problemas com positividade, trabalhe afinco e tudo se transformará em algo melhor. Ame-se e anime-se. É bem interessante quando a gente tá falando de esse oráculo, ele trazer o fogo, a terra e os baianos, porque ele tá começando a dizer o seguinte: essa lua cheia, que é uma lua fleumática, fala de dinâmicas emocionais, fala de dinâmicas profundas, água, né? Escorpião é um signo de água. Essas emoções precisam ser transmutadas pelo fogo. Precisam ganhar estabilidade pela terra. E só vai ter um jeito de fazer isso. Trabalhando afinco com uma certa dose de positividade. Só isso. Eu vou ter que trabalhar sobre as minhas emoções para poder transmutá-las no fogo, estabilizá-las na terra. Só que para isso eu vou precisar de alegria. Eu vou precisar fazer esse movimento com jovialidade, com leveza. Quem já foi numa gira, num terreiro, em gira de baiano, sabe o quanto aquilo é alegre. É alegre.
é animado, traz força. É muito sobre isso, assim, sobre olhar para as dinâmicas mais profundas e transmutá-las pela ordem da alegria e não da dor, do silenciamento, do sufocamento. Vamos ver como isso se apresenta? Vamos lá. Vou jogar aqui o tarô. Tarô, como é que essa lua cheia apresenta as movimentações pra gente, né? Então, quais são as movimentações, na verdade, que essa lua cheia apresenta? Intenso, intenso, gente. Eu falei, né? Desde o começo falando que ia ser intenso. Bom, o que temos aqui? Carta da força com rei de ouros, torre com 8 de espadas, enforcado com 5 de paus, carta do julgamento com valete de espadas. Ele começa a dizer o seguinte, ó, o que essa lua cheia tá trazendo? Tá trazendo uma necessidade de autocontrole e amadurecimento da nossa maneira de se pôr no mundo. É sobre isso. É um controle de quem somos, dos nossos recursos e da maneira como a gente se porta do mundo, rei de ouros. Por quê? Porque algumas coisas estão se desestruturando. Algumas coisas estão se esvaindo, sendo finalizadas, alteradas, transformadas. E isso gera medo, gera ansiedade, isso gera desejo de controle. Entende? Só que isso tudo, controle, medo, são defesas. São defesas. E isso não vai ajudar. Não vai dar para tentar controlar o outro, a vida. Não vai dar. As coisas estão mudando mesmo. Elas estão mudando. E por mais ansioso que você esteja, ou ansiosa que você esteja nesta lua cheia, você vai precisar de outras ferramentas para lidar com isso. Controlar não vai ser a resposta. E aí vocês podem me perguntar por quê, né? Carta do enforcado com 5 de paus. Enforcado com 5 de paus tá falando justamente sobre se prender no problema. Se você tenta controlar, se você tenta evitar algumas mudanças, algumas finalizações, algumas novas estruturas, o que você acaba conseguindo, na verdade, é se prender no problema. Porque você vai precisar ficar mais atento, vai precisar ficar mais em cima, mais apegado, mais. E aquele problema que às vezes tinha o tamanho A, começou a ter o tamanho de um abecedário inteiro na sua vida, por tanto que você está tentando controlar aquilo. Entende? Por isso é uma mudança, é um gerenciamento, é um controle, carta da força, né? É um domínio desse leão interno que quer se apegar e comandar tudo. Só que aí, então tá, se não vai funcionar controlar, se não vai funcionar dominar, qual vai ser a solução? E aí ele traz aqui carta do julgamento com um valete de espadas. Carta do julgamento com valete de espadas se trata da gente entender que medo é esse que a gente tem da mudança. Que medo é esse que tá existindo de viver as transformações? Que medo é esse? Porque ao reconhecer esse medo, ao reconhecer esse cenário, você tem a oportunidade de amadurecer a sua segurança interna. O valete de espadas, ele é muito forte nessa ideia de crenças, de fofoca, de mensagens que machucam, de ideias que machucam, né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, se você vai precisar de novas estratégias, essas estratégias virão no momento em que você entende qual é o perigo. E se esse perigo é real, porque às vezes ele é imaginário. Ele não existe de verdade. Não tá na vida real. Tá só ali. Entende? Tá só ali, tá só existindo. Sabe o que é bonito desse jogo, gente? É que é meio óbvio. É meio óbvio, assim. Muitas vezes a nossa megalomania, sabe, de controle, essa ideia de que a gente poderia trabalha enquanto eles dormem, toma banho de gelo, faz isso, faz aquilo, porque a gente poderia controlar a vida, é obsessiva.
é uma dinâmica altamente obsessiva. E justamente por ser obsessiva é que faz a gente se prender nisso. É isso que essa lua cheia tá trazendo. Então vamos lá, vamos ver. Como que a gente pode lidar com isso? Como que então a gente pode aprender a reconhecer os nossos medos e se soltar desse cenário de controle, soltar esse cenário de ficar preso no problema? Como é que a gente pode fazer isso? Ai, gente, é muito bom. É muito bom porque eu trago outros oráculos para fazer essas leituras livres, né? São leituras que fogem dos métodos e tal. Então, eu acabei de tirar com o tarô de Marsella. E agora eu tô tirando com o Insensate Tarô, que é um tarô na linha do Waite. E aqui, de novo, carta da Torre. A mudança tá aí, você querendo ou não. Não vai ter vai ter o que fazer. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, como então a gente lida com essa mudança de perspectiva? Como que a gente lida com essa mudança de postura? Como que a gente reconhece os nossos perigos reais e os perigos inimaginados para que a gente possa não ficar tão apegado ao problema, querendo controlar o problema e simplesmente deixando fluir as quebras, os desfazer para poder acessar o novo. E aí eu tenho aqui carta do sacerdote com 8 de paus, torre com Ás de ouros, justiça com 5 de paus, carta do diabo com 10 de ouros. Ele começa do começo. Ele começa dizendo o seguinte: o primeiro passo que a gente vai precisar entender é que algumas estruturas vieram de cima, ou seja, são estruturas sociais, são dinâmicas simbólicas da vida, das educações, da maneira como você foi educado, da dinâmica que você aprendeu com seus pais, do jeito que você aprendeu com a sua escola, com a sua crença. Existem algumas coisas e alguns cenários que se estruturaram na sua vida que não veio de você, veio de fora. Vou dar um exemplo. O famoso príncipe no cavalo branco, o casamento de véu e grinalda. Pode ser que você não tenha tido tempo de pensar se esse sonho era seu ou não. Você simplesmente recebeu esse sonho de maneira compulsória pelos filmes, pela sua mãe, pelas tias que ficavam te perguntando e o namoradinho. E aí você tá sofrendo, tentando controlar quando vai começar a namorar, quando o seu namorado vai te pedir em casamento, como vai ser tudo isso, sabe? E ficando ali, obsessiva, por um sonho que às vezes nem é seu. Então o primeiro ponto é: o que é do outro? O que é da sociedade? E o que é meu? O que realmente é meu? Pra quê? Carta da Torre com Ás de ouros. Porque aquilo que é seu, efetivamente, é um sonho seu, é seu, não é de fora. Ele tem muito mais força do que você pode imaginar. Ele tem muito mais força do que você pode imaginar. Se uma pessoa... Então vamos imaginar que aqui ele esteja falando por um exemplo de um relacionamento. Você está ali tentando de todas as formas controlar a outra pessoa porque você tem medo do abandono, tá? E aí ele começa dizendo assim: tá, mas esse felizes para sempre é seu. Você já parou pra pensar que amanhã pode ser você que possa não querer estar com essa pessoa? Pode ser, né? Pode ser. Mas se você quer, você realmente quer, você vê que essa relação tem um nível de amor e de comprometimento e de verdade, que você realmente quer estar com essa pessoa, mas essa pessoa não quer. Então o que faz você querer ela? Carta da Torre com Ás de ouros. O que faz eu querer estar com alguém que não quer estar comigo? Carta da Torre com Ás de ouros. Percebe? Se eu identifico o que é meu e o que é da dinâmica social, eu tenho a oportunidade de, quando as transformações chegarem, eu me questionar: tá, mas por que eu tô querendo uma coisa que não é recíproca? E aí aquilo que é recíproco, aquilo que é meu, tem força, tem muita força, Ás de ouros, muita força. A partir disso, vai para um outro lugar, que é o lugar de colocar as coisas na balança e cortar os excessos entre o eu e o outro, entre o que eu controlo e o que o outro controla. Encontrando um caminho de equilíbrio, carta da justiça. Só que isso não é fácil, isso implica em agradar em algum ponto gregos e troianos. Agradar, sabe, Esparta e Atenas. Quando a gente vê carta da justiça com 5 de paus,
significa muito sobre, olha, não vai dar pra ser só do seu jeito, não vai dar pra ser só do jeito do outro, não vai dar pra ser vai precisar colocar as coisas na balança e ir cortando os excessos. É isso, vai buscar um ponto de equilíbrio. Por quê? Se o eu e a dinâmica social e esses outros da minha vida e as situações da minha vida estão em equilíbrio, a gente converge para o mesmo objetivo, para a mesma ambição, para o mesmo sonho. Carta do Diabo com 10 de ouros. E aí não tem como dar errado. Carta do Diabo com 10 de ouros. Que é dinheiro, é reconhecimento, é poder, é autoridade. Vamos tentar pôr isso num exemplo? Então pensem assim, ó. Vou usar esse exemplo do controle, tá? Imagina uma mãe que tá ali no síndrome do ninho vazio. O filho cresceu e essa mãe tá ali sempre tentando dominar, controlar. E ela fica muito preocupada se esse filho comeu, se esse filho deixou de comer, o que esse filho tá fazendo, com quem que ele tá saindo, se a nora é legal, se a nora não é legal, sabe? Ela tá ali tentando controlar. E quanto mais ela tenta controlar, mais ela tensiona a relação dela com o filho. Mas ela tensiona. Qual que é o medo dessa mãe? Que esse filho vá embora, que esse filho esqueça dela. Ó, valete de espada. Só que isso faz com que ela fique mais presa nesse dilema. O que o tarot tá dizendo? Comece a identificar o que é sonho seu e o que é sonho do seu filho, o que é o que você acha que tem que acontecer, mas nem você sabe se você quer mesmo. Comece a identificar como essas coisas estão. Pra quê? Pra que você possa entender que a ida do seu filho para um casamento, para uma outra cidade, para uma viagem no exterior, não é um rompimento da relação de vocês, mas uma reestruturação com agora o potencial de ter mais força, porque esse filho virou adulto. Ele tem mais potencial de estar num lugar de amizade, de compreensão com você. E aí você vai poder ouvir as necessidades dessa pessoa, do seu filho, ouvir as suas necessidades e juntos, num lugar de acordo, num lugar de equilíbrio, priorizar um objetivo em comum. A harmonia de vocês, o sonho de vocês, a convivência familiar. E aí, meus amigos, não tem como dar errado. 10 de ouros, diabo com 10 de ouros. Bonito demais, bonito demais. Vamos pensar esse mesmo exemplo em trabalho? A dinâmica é a mesma, tá? Eu só tô pondo em outros temas. Então pensem aí no trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, trabalho 18 horas por dia. No fim de semana eu tô ali respondendo, eu tô ali trabalhando, e tô trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E o trabalho vai ocupando espaço, e nada pode sair do lugar. E eu brigo com os meus estagiários, eu brigo com os meus colaboradores, porque eu preciso controlar, porque eu tenho muito medo. Medo do quê? Do que é esse medo? Ele é um perigo real ou ele é um perigo imaginário? Vamos imaginar que ele é um perigo real. Ah, tá tendo layoff. Né? Pode ser que seja eu. Você tem esse controle? Tem. É o mercado, é a empresa. Você não tem esse controle. Então aí você começa identificando primeiro você. Tá, o que tá sob o meu domínio? O que realmente é importante pra mim aqui? É fazer o meu trabalho bem feito. Então é isso que eu vou fazer. Meu trabalho bem feito, eu vou dar o meu melhor. Mas o meu melhor não é controlar tudo. Não é ficar trabalhando aos fins de semana. O melhor não é acabar com a sua saúde emocional e psíquica. Não. O seu melhor é, dentro daquele horário, dar o seu melhor. É dentro daquele cenário, dar o seu melhor. E aí, naturalmente, você vai ver que as coisas se equilibram. Por quê? Porque você tá batendo as metas aqui, enquanto você também tá respeitando os limites do seu corpo, do seu descanso aqui. E aí, descansada, você tem a oportunidade de entregar mais e de maneira muito mais produtiva naquele momento em que você estiver ali. E aí não tem como dar errado, entende? Não tem como dar errado, 10 de ouros. Não tem por que ser você. Você tá dando o seu melhor. E se você ainda for cortado, não haveria nada que você pudesse ter feito, então. Entende? Não haveria. Você pelo menos respeitou o seu descanso. Bonito, hein? Bonito. Bonito, intenso, difícil, mas bonito. Eu vou tirar aqui algumas outras cartas. A última pergunta antes da gente ir pro conselho final. Na verdade, esse é o conselho final, mas antes de ler ali um versinho do livro Oráculo da Mari, um conselho final, tarô.
Ó, o que ele tá me dizendo aqui como conselho de final? Carta do Papa com 10 de copas, carta do carro com rainha de copas, carta da temperança com pajem de espadas. Aqui ele basicamente tá dizendo o seguinte: toda vez que a gente tenta controlar do lado de fora para garantir segurança, isso é um sintoma que denuncia que a gente não tá sentindo segurança do lado de dentro. Dentro, eu comigo mesma sou a única fonte de segurança emocional que eu realmente tenho. As pessoas podem falecer, a política pode mudar, a economia pode mudar. Eu só tenho o controle de que eu serei minha melhor amiga caso algo aconteça comigo. E eu posso me acolher, eu posso buscar ajuda, eu posso não me punir mais. Eu posso me ofertar boas trocas, bons entendimentos. Então, quando a gente vê esse conselho, é como se ele estivesse dizendo assim, ó: nutre e estabelece internamente o maior número de afetos e bons amores, boas alegrias 10 de copas, para que você possa avançar sendo sua amiga, carro com rainha de copas. E aí você vai perceber como você vai conseguindo dosar esses medos, esses receios, essa ansiedade que faz com que você queira controlar do lado de fora. Adorei. Adorei. Tudo o que eu faço tem muito poder, tem muita cura. Me quero por inteira, não só a minha parte bonita. É sobre isso. Sobre isso aqui, ó. Tudo que você faz tem muito poder, muita cura. Confia nisso. Confia nisso. Confia em você. Estrutura esse lado interno para que você possa também se amar por inteira. Luz e sombra. Tá certo? Muito bom, gente. Muito obrigada. Nos vemos na nossa leitura final de Lua Minguante. Vai ser um prazer imenso dizer o que a gente precisa deixar aí. Eu espero que essa lua cheia traga muita transformação, cura, alegria, autoconfiança pra você. Não se esquece de inscrever no canal, hein? Beijo!